problema no trânsito, a outra professora já está vindo, mas o professor Gaudiano está aqui e tem algumas outras coisas que a gente vai precisar também estar informando para vocês e fazer um debate para que a gente possa dar iniciando de fato. Bom, esse é o nosso segundo momento, né, é um evento que a gente desenvolve, que trata especialmente sobre formação, que a gente chama Formação e Debate. Esse evento ele compõe a linha de estudo e pesquisa Educação Física, Esporte e Lazer, que é a LEPEL, que é um grupo de estudo que está vinculado à Universidade Federal do Pará, né, a um instituto de educação, e que compõe uma rede no Brasil, que é a rede LEPEL, que tem a sede na Bahia, na UFBA, e que aqui em Belém a gente faz parte dessa rede. A LEPEL ela é composta por várias linhas de pesquisa, né? Formação de professores, organização do trabalho pedagógico, produção do conhecimento e políticas públicas, né? E trabalha especificamente sobre estudo e pesquisa na área da educação física, do esporte e lazer, mas que abrange outras áreas, né, de estudo, área de conhecimento. E esse evento que a gente chama de formação e debate é um evento que se origina dentro da linha de formação de professores, né, mas que funciona como um momento de momento ampliado de formação para os demais integrantes da linha de pesquisa e para a comunidade em geral, né. Esse segundo evento a gente teve a oportunidade de poder fazer fora do mundo da universidade, né, aqui um espaço também que é bastante representativo e significativo para nós, principalmente no momento atual que nós vivemos, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, que é o SINTEP. E esse evento está chamando a tema específico as recomendações dos organismos internacionais e suas interfaces com a formação do professor de Educação Física no Brasil, né. Então, há aí diversos elementos importantes que a gente precisa fazer o debate para poder compreender a educação física num âmbito maior, num âmbito macro, né? A educação física não é um ovo, a educação física não está isolada nesse contexto macroeconômico, né? Sobretudo, entender esse processo da educação física a partir das orientações dos organismos internacionais para a educação, para a formação dos professores no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo. Então, fazer esse debate, sobretudo fazer esse debate no momento atual, ele é significativo para poder compreender toda a conjuntura a qual se estabelece hoje o processo de formação do professor de educação física e como é que ele se relaciona com essa conjuntura, né? E coincidentemente, né, a gente de ontem para hoje vivendo aí um turbulhão, né, de respeito à educação brasileira, né? O governo Temer, que vem aí desenvolvendo propostas de reformas neoliberais, né, ultraconservadoras no campo da educação, e esse debate, de fato, ele veio a calhar porque não tem como fugir desse processo, né? E a LEPEL, também como não poderia deixar de ficar de fora do seu posicionamento sobre esse aspecto, vai hoje estar lançando uma nota, né, nas redes sociais, se posicionando politicamente, né, academicamente e politicamente, principalmente em respeito a essa conjuntura qual está a educação. E eu vou ler para vocês aqui uma nota que a gente vai estar lançando hoje nas redes sociais, a qual a LEPEL vai estar se posicionando sobre isso. Então, o título diz assim: nenhum direito a menos, educação física, filosofia, artes e sociologia ficam. A LEPEL, o FPA, torna público o repúdio às medidas implementadas pelo governo de Michel Temer, PMDB, que aprofunda a crise econômica, política e social para a classe trabalhadora. A medida provisória 6.480 de 2013, que trata da reforma do ensino médio, secundariza, através da desobrigação da oferta, disciplinas imprescindíveis para a formação humana, as quais nos aproximam da realidade concreta, da reflexão crítica, do acesso à cultura e práticas corporais, como filosofia, artes, educação física e sociologia, explicando os princípios e objetivos do governo Temer. A medida provisória que reestrutura o ensino médio é um ataque covarde
e rebaixa o ensino médio com a redução e flexibilização de carga horária e de conteúdos, um retrocesso ao pensamento crítico e à carreira docente com super especialização precoce e a contratação de professores sem formação adequada, através do discurso do notório saber, negando a formação do ensino superior para desenvolver mão de obra cada vez mais barata. Essa medida provisória trata-se de uma clara alusão ao processo de desescolarização e o esvaziamento da função da escola e da educação em acordo com as pedagogias do aprender a aprender, que vem sendo implementado pelos organismos internacionais, como o Mundial, o CDE, o Unesco, o OMC, entre outros, o qual preza pelo desmantelamento da educação pública e construção de uma plataforma mercadológica fragmentada e voltada à formação do trabalhador flexível, através do ataque à carreira docente e à formação intelectual dos professores e estudantes. Contra o ajuste fiscal, a escola sem partido, a reforma do ensino médio e a retirada dos direitos dos trabalhadores, compreendemos a necessidade do enfrentamento do projeto político de Temer, que está aliado aos interesses dos banqueiros e dos empresários. Alinhamos nossa concepção de sociedade, homem e educação, a uma concepção humanizadora e transformadora, com acesso à cultura altamente elaborada e na luta por direitos como os planos de carreiras para os professores, concursos públicos e formação de qualidade, formação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada em todos os níveis de ensino. Nenhum direito a menos, rumo a construir a greve geral e fora treino. Então, por favor, uma salva de palmas para essa nota, que é fundamental e importante. Hoje vai estar sendo divulgada, né, nas redes sociais, há um posicionamento político e teórico da ALEPEL referente à conjuntura atual. Bom, para iniciar o nosso trabalho de hoje, né, a gente tem aí uma dupla tarefa de poder fazer esse debate. A gente trouxe dois professores que vêm acumulando na área da formação de professores, né, e uma professora, a professora Olga Ismaoeste, que está chegando, que vai falar também sobre os organismos internacionais. Então a gente pode iniciar chamando o professor Oswaldo Galdino, professor da rede pública, professor de educação física, mestre em educação, que hoje discute as diretrizes curriculares nacionais e que tem um acúmulo significativo no campo da formação de professores. Então, por favor, professor Oswaldo Galdino. Assim que a professora chegar, a gente faz aí, acabou de chegar, professor Olga. Então, professora, já vem, por favor. A professora Olga Ismaoeste, professora da Universidade Federal do Pará, né, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, doutora em Educação, Bolsa Produtividade CNPq, que tem aí uma experiência a respeito à produção do trabalho docente na formação de professores, né, que trata em questões dos organismos internacionais, é líder do Gestrado, que é um parceiro nosso também, nesse momento que a gente está hoje aqui. A gente já chama a professora Olga Isis para vir sentar aqui à mesa. Uma água aqui para a professora. Então, a dinâmica que a gente vai fazer, né, cada um vai ter uma fala de 40 minutos, para poder desenvolver aí aquilo que construiu. Aí depois a gente abre para a plenária para poder fazer as devidas observações, considerações, questionamentos, né, e ampliar o debate, sobretudo em respeito à conjuntura atual, que está tudo a ver com o tema que a gente vai estar discutindo hoje. Então, professor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, queria dizer que fora Temer, nenhum direito a menos à classe trabalhadora. A outra fala eu queria saudar, então, inicialmente saudo a mesa, saudo o professor Robson Bastos, né? Queria saudar também a professora Olga Ismaoeste, dizer que é uma felicidade dividir esse espaço com a senhora. Dizer também que durante o meu mestrado eu fiz uma disciplina no PPG lá da UFPA, como aluno visitante, como aluno externo, que muito contribuiu com a minha formação, que foi a disciplina do método Marx, né? Quero ressaltar esse agradecimento, porque se os políticos tivessem essa compreensão da importância dos professores na nossa formação, né, na nossa prática docente, talvez
a gente seria mais reconhecidos, né, em termos de condições de trabalho, em termos de piso salarial. Né? Então, portanto, é uma dupla felicitação, né, contribuição à minha formação e também pelo espaço. A outra saudação que eu queria fazer, igual você também já explicou a LEPEL, né, o que é a LEPEL, é exatamente agradecer a oportunidade. Eu acho que a formação em debate ela já está no seu terceiro momento. Ano passado ela teve em duas ocasiões, uma na UEPA e a outra também foi na UFPA Castanhal, né, e esse é o terceiro momento. Então, de antemão já parabenizo a direção-geral da LEPEL, em nome da direção-geral, parabenizo a todos os membros da LEPEL. Você está falando porque tem muitos, eu posso esquecer de alguns, né? E em especial também a linha de formação de professores, que é onde tem a programação da formação de professores em debate, né? E também não deixarei de ressaltar a presença de vocês aqui, né, em termos de conjuntura que a gente está vivendo. Talvez essa temática para um projeto hegemônico não seja tão atrativa, né, numa sexta-feira à tarde, então a gente podendo ter outras programações, mas a gente separa um espaço para ouvir um pouquinho, para discutir um pouquinho sobre a temática, né? Então eu salvo aos estudantes que estão presentes, né, aos professores, aos militantes de várias frentes, né? Então faço essa saudação. Bem, eu trouxe alguns quadros aqui para mostrar. Então, como a gente não vai ter data show, eu vou ficar um pouco sentado e eu vou explicando esses quadros, certo? Diante dessa temática, né, as recomendações dos organismos internacionais e suas interfaces com a formação de professores de educação física, foi dada a emenda. A emenda ela tem dois momentos, né? Acho que, como são dois professores, eu fiquei com a primeira parte da emenda, que a primeira parte da emenda está versando sobre as atuais políticas de formação de professores no Brasil, né, sobretudo as DCNs, e aí ressaltando algumas problemáticas dessa DCN, como por exemplo a fragmentação da formação, licenciatura e bacharelado, falando um pouco desse processo de aligeiramento na formação que tem. Essa dupla formação ela também tem aí um esvaziamento de conteúdo, né? Isso é tudo que está composto aqui na emenda. As pedagogias das competências que tem a ver com os ajustes estruturais, o qual a gente está vivendo, mas depois eu falo um pouquinho disso, e também sobre a problemática do ENAD, né, que são os exames de avaliação do ensino superior. Bem, feito essa temática, né, eu vou começar explicando, vou colocar um marco temporal para poder trabalhar com vocês, tá? Para também não chegar para discutir educação física num novo contexto e a gente não compreender muito de onde é que vinham algumas coisas dentro da nossa área, dentro da formação de professores. Então, acho que o marco que eu vou pegar é da década de 30, exatamente quando começa a formação em educação física no meio civil. Antes disso, a educação física ela era vinculada à CACEN, ela tinha uma formação perante os militares, e aí eu venho passando por algumas décadas importantes, a década de 40, a década de 60, a década de 80 e também o ano 2000, que é exatamente o ano de promulgação das novas diretrizes. Tá? Então, aqui é um quadro que eu ia mostrar para vocês, né, que tem uns momentos temporais, mas aí eu vou especificando. Bem, então, eu começo a falar que no marco, né, do modo de produção capitalista, a gente tem algumas reformulações curriculares, né? E aí, o primeiro marco é em 1979. Né, que é exatamente a normatização, que é um decreto-lei 1212/39, em que nossa primeira modalidade ela vai se dar em torno da licenciatura em educação física. Né, então, é o primeiro marco que a gente vai ter no modo de produção capitalista. E essa formação ela tinha a duração de 2 anos. O outro marco também que a gente vai ter na década de 40, né, 45, a gente vai ter aí o decreto-lei 82/70/45, que a modalidade ainda é a formação de licenciatura, mas com uma duração de 3 anos. Então, começa com 2 anos e depois fica a 3 anos. Em 69, a gente tem uma resolução do antigo Conselho Federal de Educação, a resolução 69/69, em que aí sim, né, nesse marco aqui temporal, a gente já vai perceber que pela primeira vez vai aparecer uma dupla formação na nossa área. Até então, só se formava professores de educação física. Né? Na década de 60, mais especificamente em 69,
vai surgir a licenciatura em Educação Física e a palavra técnico desportivo, né? Quando eu fui a campo, por conta do meu objeto de estudo do mestrado, eu encontrei 2 sujeitos que tinham essa formação aqui, essa habilitação, né? Licenciatura e técnico desportivo. E a duração do curso ainda era de 3 anos. Bom, e aí na década de 80 e 87, também uma resolução do antigo Conselho Federal de Educação, vai surgir, essa é mais recente, essa eu creio que o Robson, eu sou formado por essa resolução, né? A 03/87. Quer dizer que a gente é tão velho assim, dizer que no tempo que na nossa graduação era essa resolução que estava em vigor, né? Então, a 87, ela vai aparecer pela primeira vez na nossa área a palavra bacharelato. Até então não se tinha, né? Então, um marco histórico importante, daqui a pouco eu faço esse diálogo para a gente compreender como é que vão surgindo esses diálogos na nossa área, né? Por que vai surgir agora um diálogo que existe no campo emergente, na qual os professores de educação física precisam ocupar esses campos, né? E aí, um marco também interessante que a normatização de 87, ela já coloca uma duração do curso de 4 anos, né? Bem, por fim, a gente tem de 2004 a resolução do Conselho Nacional de Educação, que é as atuais diretrizes. Quem for acadêmico aqui de educação física vai estar regido por essa resolução. Essa resolução, ela coloca projetos diferentes para a formação de professores de educação física. Então, a gente vai ter um projeto que vai formar professores de educação física na modalidade licenciatura e outro projeto que vai formar os professores de educação física na modalidade bacharelado, né? Pode fazer 3 em 1 a partir de 2004, não. O 3 em 1 era a de 87, né, que embora era um único curso, mas dava a possibilidade de cursar, por exemplo, 3 anos de disciplina em comum do bacharelado com a licenciatura, e o último ano era o ano de especificidade das habilitações. A Unicamp fez muito isso, né, 3 em 1. Com a proposta atualmente, a formação está realmente fragmentada. E aí tem várias discussões sobre a nomenclatura entre o termo graduado. Se a gente for pegar uma discussão de ordenamento legal, né, o graduado ele tem 3 possibilidades, né? O próprio CNE coloca nisso. O graduado ele pode ser a formação de licenciatura, a formação do bacharelado, e o graduado os cursos técnicos, né, tecnológicos. Na nossa área a gente não tem, né? Mas o graduado, se a gente for compreendendo a discussão histórica, né, como é que se deu aí esse embate pelas diretrizes, a gente vai perceber que o graduado ele tem sim um sinônimo aí de bacharelado, só mudou o nome, né? O relator aí das DCNs, o Efraim Maranhão, ele estava vendo muito embate na área entre licenciatura e bacharelado, então ele, para acabar esse embate, ele falou, coloca aí graduado, então tira o bacharelado e coloca graduado, né? Foi só a substituição do nome, mas historicamente o graduado ele tem sim a figura aqui do bacharelado, né? E aí, para mudar aqui um pouquinho, já vou traçar o contexto histórico, mas só ressaltando que no ano passado havia uma discussão de mudança novamente nas nossas diretrizes. A última aconteceu em 2004, né, com a promulgação atual. Portanto, no ano passado havia essa discussão de mudança, foi feita aí uma comissão, né, de reformulação das DCNs, onde a gente tinha um cara que vinha acumulando muito na nossa área. Ele não tem a formação de educação física, mas vem acumulando muito, que é o relator Paulo Baroni, né? E aí ele chegou a escrever uma minuta, onde essa minuta de resolução ela apontava para a extinção do curso de bacharelado. Da onde que eles tiraram isso, né? Isso advém das publicações na área, isso advém das publicações do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, das publicações de tese, doutorado, colocando que eles reconhecem uma expansão da área de atuação do professor, não só a escola, mas outras áreas de atuação, e reconheceram também que a formação adequada para dar conta desses espaços é a formação de licenciatura, né? O outro dado que a gente pode ter também é exatamente as pesquisas comparativas do currículo da licenciatura e do bacharelado. Meu computador não está acompanhando as tecnologias atuais.
está nessa live. Bem, e aí, foi as pesquisas que estavam contando que o currículo da licenciatura do bacharelado, eles eram praticamente comuns. O que diferenciava era em torno de 25% as disciplinas das matérias. Pensando nisso, então, o CNE aponta a possibilidade de justiça no bacharelado. Só que a gente tem uma gráfica, né? Com a mudança de governo, esse ano, em maio, eu tive em Juiz de Fora, justamente numa fala do Baroni, estava tudo encaminhando, né? Mas com a mudança de governo, é desfeita aí a comissão que estava à frente da reformulação da diretriz e aí está tudo parado, né? Então, o que está nos orientando é a diretriz de 2004. Bom, é importante frisar que esses marcos temporais que eu fui citando para vocês ainda há pouco, tem relação direta com o modo de produção que a gente vive, né? Que esses marcos temporais, eles têm relação direta também com o desenvolvimento da correlação de forças entre uma classe que quer a mudança do modo societário e outra classe que quer a perpetuação, né? Então, é sempre importante perceber que esses ordenamentos, eles não surgem do nada, né? Eles surgem a partir de dadas necessidades sociais históricas, né? Para tanto, eu vou fazer agora a relação, as alterações no marco legal e como é que isso se dá no período histórico, tá? Então, eu vou começar da década de 30, vou bem rapidinho até chegar na década de 80 e passando pela década de 90 e aí para sintonizar o nosso debate, tá? Então, começo colocando a década de 30, né, um momento de depressão econômica. Eu falo de depressão econômica porque a gente vai viver aqui na década de 30 uma crise do capital, que é exatamente a queda da Bolsa de Nova York, né? Portanto, a depressão econômica. Paralelo a isso, a gente tem a ascensão do nazismo, né, do fascismo, do stalinismo, e no Brasil, né, localizando aqui o contexto histórico, a gente tem a Revolução de 30, né, instalada no poder de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai desenvolver uma política desenvolvimentista e também vai fazer interferência na formação dos professores, inclusive inculcando ideologicamente os professores dessa política desenvolvimentista. Vargas orientou a intervenção do Estado, que é importante perceber que como essa lógica vai mudar na década de 90, né? A intervenção estatal na economia e a nacionalização. Decretou o Código Penal, né, a consolidação das leis de trabalho, as duas ainda em vigor, que é a CLT, criou a carteira de trabalho, a justiça do trabalho, o salário mínimo, a estabilidade do emprego, né, que depois de 10 anos de trabalho, o trabalhador tinha um vínculo empregatício, e isso em 65 foi desfeito, entrou aí o FGTS, e também o descanso semanal remunerado. Acho que esses pontos são importantes para a gente contrapor depois o que vai acontecer na década de 90. Né? Bem, e a educação física? Né? A educação física, então, até aí, né, antes de 1939, ela não existia no meio civil, ela estava vinculada a uma seção de educação física da Força Pública de São Paulo. E aí a gente tinha o regulamento número 7, né, orientando aí essa prática da educação física que se dava pelas tropas, e não só nas tropas, né, ela também orientou a prática da educação física que se deu no meio também escolar. A educação física, portanto, ela vai ter uma relação muito forte com o Estado Novo, né? A característica da educação física no Estado Novo é exatamente o fortalecimento do Estado, né? E também o aprimoramento da raça brasileira, né? E aí ela vai surgir através da criação da Escola Nacional de Educação Física do Desporto da Universidade do Brasil. Salvo engano, é a antiga Universidade do Rio de Janeiro, né? Salvo engano, é isso. E também em São Paulo, a Escola de Educação Física de São Paulo. Então a gente tem, na década de 30, duas instituições no meio civil que vai ter a missão aí de promulgar a formação de educação física. Logo você sabe que o militarismo não vai deixar de existir, porque até então os professores que eram formados na caserna. A década de 40, a gente tem aí o apogeu, o conflito mundial sangrento, né? A gente tem aí a Segunda Guerra Mundial, a gente tem de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética, né? O lançamento
de bombas atômicas, a gente tem aí a criação também dos tratados, né, como da OTAN, a criação do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Na década de 60, uma das características é virada à esquerda, eu digo virada à esquerda, ressaltando aí a Revolução Cubana, que leva Fidel Castro lá ao poder, né, essa conquista não se dá de forma harmoniosa, ela é uma batalha por uma guerrilha, né, e também o avanço de alguns partidos que vão representar a classe trabalhadora. Agora, esses avanços aí, eles não se dão de forma pacífica e sim conflituosa, sobretudo nos países da América Latina. No Brasil, a gente tem o inverso. No Brasil, a gente tem aí o regime militar, né? E a educação física, ela fica subordinada à questão do esporte. É por isso que lá naquele marco temporal que eu estava mostrando ainda há pouco, estava aparecendo a criação do técnico desportivo na formação de educação física. Era exatamente a relação direta com a concepção de esporte. E o Bracho vai colocar que aqui vai se criar uma nomenclatura na escola, como por exemplo o professor vai ter aí, vai subir a função de técnico e o aluno a função de atleta, né? E aí, na verdade, esse esporte é utilizado na perspectiva política e ideológica, mascarando aí as tensões oriundas da repressão política, repressão artística, repressão de propagandas, enfim. Bem, a década de 80 ela é caracterizada por um processo de reestruturação produtiva, né? Agora é exigido novos conhecimentos que até então não se tinha. A década de 80 ela é caracterizada também pelo consenso de Washington, né? Esse consenso de Washington é, na verdade, uma reunião entre os organismos internacionais orientado pelo Banco Mundial, o FMI, que irão propor mudanças educacionais para ser acatadas, né, pelos países imperialistas e depois vão lançar para os países em desenvolvimento. Então, veja bem, a década de 80 ela tem aí uma característica que é entrega a economia às leis do mercado. Então, o que antes o Estado era interventor, na década de 80 o Estado ele vai ter esse recuo, né? Então, o que era de obrigação do Estado com direitos das garantias sociais, como a educação, como a saúde, como a própria qualidade de vida, tratando na nossa área, como o exercício físico na academia, o Estado se exime e ele abre a oportunidade para esse campo de ser privatizado, né? E aí um outro preceito da década de 80 é a ampla privatização, né? Portanto, na nossa área, o campo da área da saúde ele é altamente privatizado. São poucos os concursos públicos que a gente vai fazer para essa área, né? Além disso, há um processo de desregulamentação do trabalho. E a gente vai entender também que na década de 80, na área da educação física em particular, é uma década que a gente vai entender que há uma ebulição na nossa área, né? Vários autores começam a se questionar a quem a educação física tem servido ao longo do tempo, porque ela vem legitimando o esporte, a aptidão física. Então é um momento de descoberta, é um momento de crise de identidade, né? Vários autores vêm tratando dessa temática. Mas aí a gente tem também uma contradição. A educação física também é harmoniosa, existem os grupos, né? Os grupos lutam pelo direcionamento político, e a nossa área também não é diferente, né? Ora, o direcionamento político da nossa área é exatamente colocar quais são os conteúdos que eu quero, qual é o projeto histórico que eu defendo, né? Quais são a instrumentalização que eu vou propor. E se eu colocar para o dia de hoje, a gente está passando aí por uma reforma curricular no ensino médio, em que a gente está vendo qual é os conteúdos que quem está no poder está linkando. E a gente já percebe que a retirada de conhecimento da classe trabalhadora. Então, a disputa pelo campo político é importante porque ela vai orientar o processo de formação, né? E na nossa área isso vai surgir muito forte pelo discurso dos apologéticos que vão defender que agora nós não somos mais professores de educação física, nós seremos profissionais de educação física, né? Adequando a uma lógica aí de reestruturação produtiva perante a crise do capital. O capitalismo está em crise, então agora eu preciso reter aqui os gastos públicos, né? E se eu for gastar, eu pego esse dinheiro e invisto na iniciativa privada, né? E aí os direitos sociais eles vão se perder. Isso é uma característica da década de 80 que é importante também de compreender como é que isso vai fazer interferência nas DCIs. Bem, falando ainda da década de 80, né, os organismos internacionais então avaliam
fazem balanço, estabelecem a política planetária para manter a hegemonia do capital. Então, essa política, né, orientada aí pelo consenso de Washington, a gente vai perceber que o Estado brasileiro da década de 80 vai passar por uma transforma político-administrativa, né, e essa transforma é exatamente se enquadrando aos novos ajustes estruturais. No Brasil, a gente pode colocar isso que existe um plano chamado Bresser-Pereira. Isso aqui é importante porque dá para a gente fazer relação muito forte com o nosso conselho de classe. Nosso, que eu falo de respeito à área de conhecimento, não que me represente, né? Então, esse plano Bresser-Pereira, na verdade, é exatamente o Estado se reformulando para conseguir se adequar a um ajuste estrutural, sobretudo emanado por essas políticas internacionais. Então, é importante a gente perceber que essa lei, 9649, ela é muito parecida com a lei do CONFEP. Até porque 2 meses depois a lei do CONFEP ela vai surgir, né? E um desses pontos, ela coloca que todo conselho profissional, um dos artigos, ela coloca que todo conselho profissional se tornaria uma entidade privada. Daí a nossa discussão para entender que antigamente os conselhos profissionais eles eram de autarquia, ou seja, ele tinha uma relação com o Estado, ele tinha um compromisso político com o Estado, ele tinha uma relação de deixar público o orçamento, então até de uma perspectiva de participação mais coletiva, né? Então a gente vem percebendo que o conceito da nossa área ele vai surgir a partir desse plano Bresser-Pereira, que ele se torna então um conselho de classe privada, um grupo de amiguinhos, né? Pode ser lá o Sten Gilbert, o Tojal, se reúnem, pensam o que é educação física, o que é bom ou ruim para a nossa área, e por fim, eles então regulamentam a profissão colocando 6 artigos, que é pouquíssimo. Não precisava dar satisfação para ninguém, aliás, é privado o conselho de classe, né? Então, é para a gente entender como é que vai surgir a discussão na nossa área, né? Eu vou entrar bem rapidinho nessa questão, não vou demorar muito, porque eu vou me ater às diretrizes. Então, na década de 80, então, com essa discussão aí de ajuste estrutural, vai surgir o primeiro projeto de lei para regulamentar a nossa área, que é o 4559 do Daciposa, né? Esse projeto aqui que não é vetado, ele não passou, o Sarney vetou, mas a gente sofre a primeira, uma formação profissional, a gente tem uma derrota. Então, é uma década que eu já falei, então tem toda uma discussão teórica da nossa área, né, de crise epistemológica, mas a gente vai perceber que a gente vai sofrer uma derrota. Um grupo aí, corporativista, que também compõe o CONFEP, ele vai criar pela primeira vez, que aí é aquela resolução da década de 80 que eu falei para vocês, né, de 87, a 03 de 87, vai surgir pela primeira vez a divisão, o discurso do bacharelado. Esse bacharelado ele vai surgir exatamente com a privatização de alguns setores, como a saúde, né, como o surgimento dos clubes. Então, surge agora uma área para a atuação do professor de educação física, né? E essa área, dizendo que é o momento de saída da crise, né? É uma área totalmente desregulamentada, que a gente não trabalha de carteira assinada. Quando eu não vou trabalhar, não recebo, né? O que a gente fala que é uma área, é uma condição de trabalho precária, né? E aí vai surgir o discurso que a formação ela tem que se dar em 2 momentos. Uma formação para o campo da escola, que é a licenciatura, que isso é o discurso do CONFEP, né? E uma formação para fora da escola, que seria as práticas não escolares, que seria a formação bacharelada. Veja bem, aí isso é uma própria descaracterização da nossa área, porque o nosso objeto pedagógico, que é a cultura corporal, é um objeto pedagógico. Então não existe 2 esportes, não existe 2 merendas, uma para a escola e uma para a academia. Não existe 2 jogos, existe um único jogo, existe um único esporte. O que muda é a objetividade desse objeto epistêmico. Qual a dimensão social que eu vou trabalhar ele nos vários espaços. Então, há aí uma descaracterização da área, inclusive também uma descaracterização do que seja a formação bacharelado. A formação bacharelado é uma formação única, né? Portanto, é uma formação específica. Quem se forma em Direito, por exemplo, é bacharel, né? Para aqueles que vão trabalhar na escola, eles precisam do conhecimento didático, né? Das disciplinas didáticas, né? Na nossa área, o nosso conhecimento específico é de professor, é de intervenção pedagógica. Portanto, a figura do bacharelado na nossa área não vai existir, né? Isso é importante a gente colocar. E também a tentativa de assegurar o trabalho no campo não escolar. Tem todo um discurso
E aí a gente vai compreender essa reestruturação produtiva, que é exatamente a desvinculação do professor de educação física da escola, porque na escola, historicamente, a gente conseguiu regulamentar o trabalho, né, através de concurso, né, através do plano de carreiras, que era para existir, né? Portanto, é um trabalho mais assegurado. Então, tem todo o discurso para a retirada desse professor desse espaço para ele ser agora um profissional liberal. É uma profissão muito parecida aí com o direito, com a medicina, né? Bem, e aí o Conselho, na nossa área, vai fazer várias referências, não só regulamentando a própria profissão, mas também interferindo historicamente nas DCMs. Se a gente for pegar, fazer esse resgate histórico das atuais diretrizes, a gente vai perceber que lá 2001 em diante, até 2004, o Conselho participa veemente da elaboração das diretrizes, né? Inclusive, muita coincidência das resoluções que eles colocam para a educação física para o Conselho é a mesma resolução que vai ser aprovada pelas DCMs, né? Então, em 98, que é promulgado o Conselho, né, de Educação Física, né, 9698, muito parecida com a anterior que eu havia colocado aqui, ó, olha lá, Bresser Pereira, 9649, 98, a do Conselho 9696/48, portanto, o CONFEF representa o que tem de mais corporativista, o que tem de avanço colonizador do capital na nossa área, né? Inclusive lançando uma nota aí, referente àquilo que o Robson comentou, da reestruturação, né, do ensino médio, uma nota me lembra, parece que eu estou na década de 30, né? Os argumentos ali utilizados, os argumentos bem ultrapassados, né? Bem, ano 2000, né, a gente tem aí a cooptação da classe trabalhadora. Então, essas políticas na década de 80 e 90, né, elas vão se acirrar ainda mais no ano 2000. Então, a gente tem a cooptação da classe trabalhadora e a destruição dos seus organismos de luta, né, e aí tem um discurso lá que, quando a gente não está, por exemplo, na escola, quem nos representa é o CONFEF, né? Ora, se a gente estiver vinculado à escola pública, a gente tem a referência do SINTEP quanto organismo de classe que nos representa. E se eu estiver fora da escola, eu tenho a figura do SINCO, né? Ou do sindicato que trabalha com a educação particular. Então, mas o discurso ideológico do CONFEF é muito forte, tanto é que eles vão fazer ingerência em vários concursos, né? Alegando que você não pode fazer concurso se você não tiver a carteira profissional e tudo mais, né? Bem, a gente tem aí a recomposição do aparato legal, correspondente à tendência econômica, né, o processo de desregulamentação do trabalho. A regulamentação da profissão da educação física ela é exatamente o processo de desregulamentação do trabalho, né? Vai tirar a gente da garantia lá do trabalho e colocar a gente no mercado volátil. Hoje estou trabalhando com personal trainer, está tranquilo, estou ganhando bem porque o meu cliente lá está empregado, né? Mas se ele perder o emprego dele, eu também vou estar ferrado, porque eu estou no mercado. O mercado é volátil, não tem a segurabilidade do trabalho, né? O processo de privatização, né? E aí, em 2005, aquele plano lá de reforma do Estado brasileiro, ele é dito como inconstitucional. Ora, se o CONFEF foi criado lá, esse plano Bresser Pereira, portanto, o CONFEF ele é inconstitucional, né? Isso está na justiça, está indo, a gente não sabe onde vai parar, né? Mas o CONFEF ele foi criado na perspectiva de privatização, né? Bom, e aí chegando então às DCMs, né? Um foco maior um pouco agora nas DCMs. Então, a resolução de 2004, ela está vigente até hoje, como eu falei anteriormente. Desde 2006, não pode haver as duas formações, como eu falei anteriormente, né? Portanto, é necessário fazer cursos diferentes para licenciatura e bacharelado. E isso, se a gente for discutir epistemologicamente, a gente derruba isso tranquilamente. Aquilo que eu já falei, né? A nossa intervenção ela é pedagógica, né? As diretrizes elas vão se adequar a essa proposta de reforma do Estado, né? De gerir a crise do capital. Portanto, vai existir duas formações. Bom, a gente fazendo uma pesquisa, né, no MEC, a gente vai perceber que a maioria das licenciaturas e bacharelados em educação física que existe, elas estão vinculadas à universidade, a universidades e faculdades privadas. E eu já vou colocar 3 tendências da educação física, né, aqui nesse quadro. Então,
Olha só, aqui a gente tem 11 instituições, né? A gente vai ter aí dessas instituições os cursos de educação física que existem no Pará. Desses cursos de educação física, 2 são bacharelados. Né? Quando eu fui a campo em 2013, eu creio que essas turmas não se formaram, porque quando eu fui a campo em 2012 para 2013, eu não tinha ainda o curso de bacharelado. Né? Então, o curso de bacharelado da FAMAS e o curso de bacharelado da UNAMA. Né? Dessas instituições aí, a gente tem também que apenas 3 são públicas. Né? A gente tem aí a UEPA, a UFPA e a Faculdade Metropolitana. Né? E dessas modalidades aí, a gente tem 3 que são à distância. Então, eu vou colocar 3, então, perspectiva de formação na área de educação física. A primeira é essa perspectiva fragmentada, e aí os cursos de educação física no Pará já começam a passar por esse processo de fragmentação. Né? Então, a gente já tem o bacharelado agora no Pará. Antigamente tinha um discurso, pode atuar na academia, é o discurso ideológico do CONFEP, pode atuar na academia porque não existe bacharelado. Agora o discurso é, olha, as turmas vão se formar e tu vai perder teu emprego. Né? Então, é um discurso ideológico. Dentro desse discurso aí de fragmentação, eu queria ressaltar, eu acho que foi semana passada, quem for da UEPA pode me comprovar isso, mas estava tendo uma feira vocacional, né, mostrando lá os cursos, e um dos panfletos que estavam lá presentes estava apontando que a formação da licenciatura em Educação Física da UEPA ela é especificamente para o campo escolar. Esse é um discurso ideológico. Né? Se a gente for pegar o PP, eu analisei o PPP da UEPA. Né? O PPP da UEPA ele é o que tem de mais... É uma referência nacional no que diz respeito a uma resistência a essa lógica aí das DCIs. Né? Ele possibilita, perante lá a grade curricular, né? Porque tem a divergência entre os professores, mas ele possibilita uma compreensão dos vários campos de atuação profissional, tanto da escola quanto fora da escola. Né? Então, eu vi nesse panfleto aí uma discussão, uma ideologia muito forte, direcionando a educação física para o campo só da escola. O EPA não forma só da escola, né? Assim como a SMAC, por exemplo, no PPP dela não forma só da escola. O SMAC forma para os vários campos de conhecimento. Então, a primeira tendência que eu queria mostrar aí nesse quadro é a perspectiva de divisão do curso. Essa divisão do curso é exatamente, já na formação inicial, rebaixamento da formação da classe trabalhadora, né? De tornar a classe trabalhadora menos compreensiva das contradições do mundo do trabalho. Né? A outra tendência que eu tenho para mostrar é a questão da universidade, da formação do ensino superior estar vinculado à universidade particular. Olha aí, das 11 que nós temos, a gente tem apenas 3 que são públicas. É o que o Freitas vai discutir, que é o processo de mercadorização do ensino superior. Né? É deixar algo que é gerência do Estado sendo agora um nicho para administradores, né, que vão trabalhar com a gestão educativa. E aí eu coloco até uma terceira, que nesse processo, deixar esse ensino a cargo de uma instituição particular é fragmentar o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Né? As universidades particulares elas vão ficar muito atreladas à questão do ensino. E quando colocar a extensão, que é o contato que a gente vai ter com a contradição do mundo do trabalho, né, é muito na perspectiva também de marketing, de ir lá mais mostrar o que a universidade está fazendo. Né? Então, a pesquisa ela é pouco vista. Então, a produção do conhecimento aqui ela também é fragmentada. Bem, e a outra é a discussão do IAD. Então, a gente está vendo aqui que no Pará já existe, por exemplo, 3. Então, a tendência da nova configuração do mundo do trabalho, reordenamento do mundo do trabalho, né? A tendência agora é que com a tecnologia, a tendência agora é que essa educação ela seja à distância. Né? O Giovanni Alves vai dizer que existem as novas configurações metabólicas do trabalho. Né? Ou seja, agora existe o tutor, não é mais o professor. É o tutor que vai mediar esse processo. Né? Então, a gente aqui faz um curso no camarada do tutor que está lá no Paraná, enfim. Isso aí, se a gente for tecer a crítica, é exatamente
o Estado deixando de intervir na formação de professores, né, deixando de promover concurso público, deixando de fazer as universidades públicas para a classe trabalhadora se formar. Né? Então, aqui nesse quadro dá para a gente ver várias dessas coisas. Bom, um outro ponto também, tenho 5 minutos para isso, é o processo de aligeiramento da formação. Então, tudo isso vem combinando também com o projeto de aligeiramento da formação. Algumas instituições, aqui no Pará, por exemplo, elas não formam em 4 anos, elas formam em menos tempo, né? 3 anos, 3 anos e meio. Né? Essa resolução eu coloquei de propósito para a gente ver a carga horária, né? Mas atualmente a orientação para a formação dos professores, a do ano passado, de 2015, julho de 2015, a carga horária do licenciado ela já aumentou, mas eu coloquei aqui para a gente comparar, porque é recente, né? Ano passado para cá é recente. Então, olha aí, estou colocando o molde fragmentado como as diretrizes colocam, né? Então coloca que a formação do licenciado ela direciona a CP2. A CP2 diz respeito à carga horária, né? Então a carga horária do licenciado ficava em torno de 2.800, a carga horária mínima, né? Enquanto que o bacharelado, a resolução que orienta essa formação era 04/2009, e aí para a área de educação física e para as outras áreas também colocava 3.200. Por isso que quando a gente entrava na justiça alegando que o licenciado tinha atuação plena, né, tinha os conteúdos na universidade garantiriam dele ter a compreensão do campo não escolar, os juízes falavam, mas como? Se a tua carga horária é menor, como é que tu vai ter essa compreensão? Né? Então, a gente consegue ver esse processo de aligeiramento da formação. Né? Isso também tem a ver com o processo de recuo da teoria, né? O esvaziamento teórico dos cursos de formação em educação física, né? Sobretudo quando coloca aí que é o mercado de trabalho que vai regular a qualidade do ensino, né? Colocando o mercado de trabalho e não a própria formação humana, mas o mercado de trabalho regulador, né? Então, isso tudo tem implicação. Bem, e um outro ponto também que a gente está bacana para a gente discutir nas diretrizes é o modelo que a gente vai conhecer como competências e habilidades. Olha, isso também vai surgir com nova reconfiguração do mundo do trabalho, né? Desde a década de 60, 70, né, 90, isso vem ser muito forte. Ora, agora, com uma nova perspectiva de organização, de ajuste estrutural, é preciso, né, que esse trabalhador ele seja mais ilustrado, esse trabalhador ele seja mais dinâmico, né? Que esse trabalhador ele consiga perceber as demandas do mercado de trabalho. Então, essas coisas do empresarial vai entrar na formação, que isso que Machado e Ramos vão discutir como modelo de competência e habilidade. Então, tu precisa ter competência para assumir o teu local no campo no mercado de trabalho. Se tu não tiveres competência, a culpa é tua, porque não estudou, não é do modo de produção que a gente vive, né? Então, isso está presente nas diretrizes. Eu peguei uma das partes, tem várias partes que está presente, né? Eu peguei o artigo 6º, inciso 1º, que diz assim, ó: a formação do graduado em educação física deverá ser concebida, planejada, operacionalizada e avaliada visando a aquisição e desenvolvimento das seguintes competências e habilidades, né? Então, é a chamada pedagogia das competências e habilidades, né? É um braço muito forte das políticas neoliberais da nossa área, né? Tudo que tem de mais reacionário, de ataque à classe trabalhadora, vem com essa perspectiva de competência e habilidade. E também isso está nas políticas que vão orientar o ensino médio, né? Quando a gente pega lá os livros didáticos, eles ficam de olhos aí nesses processos de reformulação curricular, eles poderem adequar os conteúdos. Então, os livros didáticos, eles fazem essa jogada também em competência e habilidade, né? E isso aí advém exatamente desse novo ajuste estrutural aí, que a educação física ela vai se encaixando perante essas políticas de âmbito internacional. Bom, e para finalizar, né, também a própria DCM, ela vem pautando em várias partes que os conteúdos que serão avaliados, né, na educação física, eles precisam atender à avaliação do ENAD e do SINAED, né? E aí tem as críticas, né? Portanto, a própria DCM ela tem um entendimento diferenciado do que seja a avaliação educacional, né? Quando ela vai fazer a avaliação dos cursos de educação física, em vez de ela detectar o problema, né? Ela na verdade, ela faz a ranquear
as melhores universidades, né, para receber mais investimentos, enquanto as outras sofrem penalizações, né, essa é uma das críticas que tem. E a outra é que os próprios estudantes, né, eles são coagidos. Então, se eles não forem fazer a avaliação, né, o ENAD, por exemplo, eles não receberão o certificado de conclusão de curso. Então, a gente no final do curso a gente já está doido para se formar, né? E aí o ENAD vem e, olha, se tu não for fazer, eu não vou te entregar o teu diploma, né? Então, essa lógica também de avaliação, ela vem numa lógica, né, de vigiar, saber como é que está indo aquilo que foi implementado pelas DCMs. E aí as DCMs, elas são mesmo de legitimar o conhecimento que tem que ser empregado nas universidades, né? Ela legitima os projetos de formação. Bom, 41, acho que cumpriu o prazo, né? Já fechando. Bem, e aí para finalizar, né, coloquei aqui a lógica da educação física que está presente nas diretrizes. Isso não significa dizer que é a lógica que a gente defende, né? Quando eu coloco a gente, me coloco à frente de alguns grupos de resistência, né, como por exemplo o Movimento Nacional contra a Regulamentação, né? A lógica que a gente defende não é essa lógica corporativista, não é essa lógica do mercado, mas é uma lógica que eleva a consciência, né, da classe trabalhadora e que, portanto, a gente acredita que a formação adequada para isso é a formação que se dá na perspectiva da licenciatura e que o nosso objeto de estudo ele é no plano da cultura corporal, não é no plano da lógica do movimento humano. A nossa justificativa da presença da educação física na educação básica era na perspectiva de que a corporeidade ela é construída historicamente e, portanto, ela é um ganho significativo na compreensão de mundo do sujeito. Ela não é nessa lógica, como o Confec colocou, né, perante a obesidade muito grande, perante os jogos, os megas eventos no Brasil. Portanto, isso é uma retirada de direitos. Não é nessa perspectiva que a gente defende a educação física, né? E não é porque a lei está posta desse jeito que a gente vai se aquietar, né? Então, se aquietar que eu falo é que a gente encontra resistência, e a gente faz isso, se faz a partir de uma classe, né, que reivindica melhores condições para a nossa área, melhores condições de trabalho, e que a formação ela seja crítica, né, ela não seja rebaixada. É isso, e aí eu dialogo no debate. Obrigado. Muito obrigado, professor Galdino. Depois, com certeza, a gente vai ter outros elementos aí para poder fazer o debate durante o diálogo com o plenário. Vamos passando para a professora Olga, né, para poder fazer as suas intervenções, as suas considerações sobre aquilo que ela vai usar durante a fala no vídeo. A gente vai só trocar lá que ela vai usar a HTML. Boa tarde a todas e todos, eu saúdo a mesa, prazer estar aqui com o Galdino, com o Robson, agradeço ao Robson o convite e estamos aqui muito mais para ouvir vocês em função de questionamentos do que realmente uma exposição. Mas eu gostaria de pontuar alguns aspectos em relação a essa temática de formação de professores, né? Ou seja, um partido mais amplo em termos de formação, que é o caso da educação física, ouvindo o Galdino, que colocou colocou o histórico da educação física através do tempo, em termos de legislação, diretrizes, e eu quero dizer que não difere muito de outras licenciaturas. Enquanto eu ouvia, pensava em termos da licenciatura de pedagogia, que é meu curso, portanto que eu tenho um conhecimento maior, não só porque trabalho com ele, mas porque sou formado em pedagogia, e que também viveu esses tropeços de ser ou não um curso, ou ser ou não dois cursos. E até hoje essa discussão, ela não está morta, existe uma grande corrente nacional, existem duas grandes correntes nacionais, uma que a gente poderia colocar os cabeças sendo
por exemplo, a Selma Garrido e Banner, esqueci até o primeiro nome deles, que eu gosto muito dele. E outra corrente, que é uma corrente que a gente pode citar nomes, estou citando assim, as principais figuras, né, porque são nacionalmente conhecidos, que é, podia dizer, da Helena de Freitas, da Lisete Arelaro, e essas duas correntes, elas são exatamente opostas no sentido de essa encabeçada pela Selma Garrido e pelo Urbano, defender que haja, em relação à pedagogia, que haja dois cursos. Um curso de licenciatura, que formaria o professor, e um curso de bacharelado, que seria o diretor, o técnico de educação, o supervisor, e a outra corrente, que está situada mais num fórum chamado, numa associação chamada ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação de Professores, defende que essa formação seja integrada. E, até o momento, quer dizer, isso é muito recente que se conseguiu, em termos legais, esse avanço, porque foi já a partir de 99, mais ou menos, que a gente começou, sem ter uma legislação nacional, mas a gente começou, por conta da ANFOP, a ter uma certa liberdade naquele momento, e os cursos começaram a ser alterados no Brasil todo. Aqui, no nosso, por exemplo, da Federal do Pará, e eu estava à frente naquele momento, era Centro de Educação, né? E Instituto de Educação faz muito pouco tempo, Instituto de Ciência da Educação, mas eu estava como diretora do Centro de Educação quando a gente fez essa reforma de 99. Porque até então, os alunos da pedagogia da Federal do Pará, eles se formavam e eles não podiam trabalhar na hoje chamada, naquela época também, né, com a RDB, chamada educação infantil ou ensino fundamental. Eles não podiam trabalhar. Quando havia concurso, eles não podiam concorrer. O pessoal da UEPA podia, porque o curso deles formava professores. O nosso não formava, eles só podiam concorrer professores se fosse do ensino médio, que virou o magistério, habilitação e magistério, né, que hoje também já não existe. Aí eles podiam trabalhar, os alunos da Federal podiam trabalhar com Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, enfim, essas disciplinas que tinham naquela época no magistério do ensino médio, que era dos cursos de ensino médio que havia naquele momento. E havia, esse era um curso obrigatório. Se o aluno quisesse continuar, ele continuaria e escolheria as chamadas habilitações. Ele ia fazer habilitação, orientação educacional, ou supervisão, ou administração. Então, isso veio ser integrado em 99, quando a gente faz uma reestruturação no curso de pedagogia, e a gente, naquele momento, eu participava ativamente da ANFOP, fui inclusive da diretoria da ANFOP, a gente mudou fazendo um curso, que o curso de pedagogia forme todas essas figuras, porque todos eles são educadores, eles podem ser formados. Evidentemente que a questão do aprofundamento, ele vem na medida que cada um decide o que vai querer fazer. Tem gente que já entra e diz, eu não quero, eu gosto de trabalhar com criança. Então, o aprofundamento que ele vai dar em termos de atenção, de estudo para as disciplinas de educação infantil vai ser muito pouco, porque ele está interessado realmente em trabalhar com quilombola, com indígenas, etc. Então, nós temos um salto que foi muito significativo. Essas diretrizes
vocês verem, isso foi em 99, as diretrizes mesmo, com essa configuração, elas foram aprovadas no nível nacional, né, porque as diretrizes são nacionais, elas foram aprovadas só em 2006, certo? Então, foi uma das últimas diretrizes, porque desde 96, quando foi promulgada a LDB, começaram os cursos a aprovar suas diretrizes. A pedagogia, por causa dessa ação, desde 99. Isso não terminou, não penso que terminou, porque continua uma disputa a nível nacional e a nível local na questão da formação. E a gente precisa ter clareza de que o curso de graduação, que esse é um dos argumentos, que de repente o curso de graduação vai formar para tanta coisa que ele não daria conta. E a gente tem que ter clareza que o curso de graduação, ele é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. Ou seja, você quando faz a graduação, você não terminou seus estudos. Você praticamente começou, porque aí já é um nível de estudo, claro que você já vendeu na educação infantil, mas eu estou falando em termos de você agora já pensar em ser uma ou um profissional. Então, ele é um ponto de partida, seja de qualquer profissão. Nenhuma profissão pode terminar a graduação e achar que não tem mais nada a aprender. Aí, então, as inovações, as mudanças sérias, né, que se fazem, que ocorrem, e que, se o professor não estiver acompanhando isso através de formação continuada, ele não vai dar conta de ter uma turma, né, porque quando ele se formou não existia o WhatsApp, né, talvez não existisse nem celular, né, e ele de repente tem uma turma que ele já não é mais o todo do saber, porque qualquer coisa que ele fale aqui, a turma entra no Google e confere, ou pode até fazer pegadinhas para o professor a partir das informações que coleta. Então, essa é uma outra situação que a gente vive diferente de 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás não tinha WhatsApp. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas não existia. Porque hoje não se pode mais viver sem ele, né? É uma coisa assim muito impressionante. Bom, então, esse trote que eu fiz é apenas para dizer que é uma situação que ela parece ser permanente. Permanente ou pelo menos comum. E a gente tem que estar com essa luta constante para que as coisas não se deteriorem e a gente tenha aí. Porque vejam bem, e aí eu também penso em termos de vocês, né? A educação física, querendo fazer um paralelo. Digamos que nós temos um curso essa tendência, tivéssemos um curso que só forma diretor, orientador, técnico, né? E outro curso que forma professor. Ora, vocês imaginam um diretor que nunca foi um professor. Isso é muito complicado, gente, porque é preciso uma vivência dentro da sala de aula, é preciso conhecer a escola para que a sua dinâmica, né, a sua forma de funcionamento possa ser compreendido para ser administrado por um diretor. Então, essa compartimentalização, ela não é boa. Eu não sei se no caso de vocês, imagino que se uma pessoa que também vai trabalhar em academias, clubes e outros lugares, né, que personal também, e que não tenha nenhuma outra formação mais didática, pedagógica, que possa, portanto, transpor essa experiência de um lado para o outro. A sua experiência profissional em clubes e a sua experiência profissional em sala de aula, que podem ser complementares e não apartadas. Bom, agora a questão da formação de professores, ela é algo que a gente está permanentemente discutindo. E essa discussão, ela tem a ver com muitas coisas, né, gente? Muitas coisas que eu teria dificuldade de elencar todas, elencar agora, elencar todas. Mas a gente sabe que o professor está sempre como foco daquela pessoa que seria o responsável.
ele é santo ou demônio, ou seja, ele é responsável pelo sucesso, assim como ele é pelo fracasso. Só que quando é pelo sucesso, ninguém faz muita referência ao professor. Ele é muito citado na medida que há um problema, como agora, recente, né? Resultado do IDEB, então o foco passa a ser o professor, como se esse resultado do processo de ensino-aprendizagem dependesse só do professor. As condições de trabalho não são vistas, salas superlotadas, contratos de holista, não são vistas as questões de número, da carga horária desse professor. Tem professor que tem 320 horas, né? Isso aí, eu não sei como é que dá conta, mas tem, ou seja, dá conta trabalhando 3 turnos, sem ter tempo para um intervalo entre um turno e outro, sem poder preparar a aula, né? Chega na beira da exaustão, etc. E tal. Então a questão do professor, ela é muito séria e ela, por isso, ela chama a atenção sempre dos governantes e das políticas educacionais que são baixadas, né? Vocês terem uma ideia, um dos últimos atos do governo Dilma foi um decreto, foi dia, acho que 9 de maio, né, ela saiu no dia 11, foi um decreto de política de formação de professores. Foi um dos últimos atos que ela cita com o mercadante, que era o ministro da Educação. Bom, mas a gente não pode falar, pessoal, de educação, de formação, sem ter o pé da conjuntura, né, no contexto em que essas políticas se dão, de como e por que elas se dão. Nós estamos num momento de uma conjuntura muito complicada e muito difícil, né? A gente está vendo aí o ministro que do entendidado de educação. Nós temos uma série de medidas que já estão sendo tomadas e que estão sendo aprofundadas, porque elas não vêm. Eu postei no Face, não está pegando aqui, agora estava, agora já caiu, mas eu postei no Face ontem uma fala da Dilma de 2015, mesma coisa defendendo o ensino médio, certo? Defendendo o ensino médio, dizendo que ela falava em 12 disciplinas, que tinha que mudar, que o aluno não tem tempo. O mesmo discurso. Então, todo mundo agora, né, o que eu chamo das viúvas do PT, colocam a responsabilidade no Temer. Não estou defendendo o Temer, longe de mim tal questão, mas nós temos que ver que esse é um projeto que foi dado continuidade. Que a Dilma saiu porque, de alguma maneira, ela não estava mais atendendo na velocidade demandada pelo capital, né, as demandas que esse capital fazia. Ela não estava mais atendendo. E hoje o PT não tem a menor interesse, gente, não interesse que a Dilma volte coisa nenhuma. Quer dizer, agora nem dá mais, né? Mas se houvesse esse interesse, a CUT teria feito uma greve geral nesse país, porque ela tem condições de fazer, e teria impedido que o Congresso levasse à frente. Então não tem interesse. O objetivo é fazer sangrar o Temer até ele morrer em 2018, e aí eu não sei como se vão matar antes o Lula, se vão prender o Lula, né? Porque eles sabem que o Lula ganharia a próxima eleição, pelo menos os dados de hoje. Em 2018, pode ser que essa situação mude. Então, hoje a gente vai ter aí uma situação muito complicada que vai abranger a educação, que parece que a gente às vezes não tem clareza disso, né? Eu vou falar apenas de alguns decretos para chegar na formação, aí tem que ser bem rápido, né? Primeiro, a gente está vivendo uma onda conservadoríssima, muito conservadora, que tem colocado questões que a gente já tinha tido avanço que regrediram. Por exemplo, o Estatuto da Família, a questão da idade, da minoridade penal. O Estatuto da Família, o que é que eu estou falando? O Estatuto da Família foi aprovado o que já estava adiantado, que era
família não era um homem e uma mulher, certo? O arranjo da família era feito pelas pessoas. O homem tu é mulher, tu é mulher somente, 2 homens, e isso caiu, quer dizer, foi um retrocesso. A questão do nome social também não foi aprovado. O nome social, uma pessoa que é transgênero, né, ou seja, muda o seu gênero, né, não é o sexo, porque o sexo é a genitália que define, mas o seu gênero é em que era José e passa a ser Cristina. E vai para a escola como Cristina e lá na lista de chamada está José Pedro da Silva, que é uma situação extremamente constrangedora para quem vive essa situação. Então, essa questão do nome social que já tinha havido um aceno que seria aprovado, também caiu. Você tem aí a questão da escola, né, que a gente chama escola, tem até uma frente que foi criada, várias entidades que fazem parte dessa frente, escola sem mordaça, porque a gente criou uma frente para combater a escola sem partido, então é uma escola sem mordaça que a gente coloca, que é o maior absurdo. Se vocês se derem o trabalho de ler esse projeto de lei, tem 2, né, um na Câmara e um no Senado, tipo assim, se não passar aqui, passa lá. Eu tive na audiência pública, que foi chamada pelo Cristóvão, acho que foi dia 1º de setembro, em Brasília. Essa audiência foi interrompida, porque a plenária que estava lá começou a chamá-lo de golpista, inclusive com cartazes, e ele, porque ele tinha votado antes, 2 dias antes, tinha sido a votação do impeachment, ele tinha votado favorável ao impeachment, então estava muito recente, foi no 1º de setembro, ele estava sendo chamado de golpista, e ele interrompeu a sessão. Tinham 6 pessoas para falar, só 3 já tinham falado, e interrompeu a sessão. Então, se vocês forem ler, essa é da Câmara, é do Senado, que ele é o relator, mas tem o da Câmara também, que é uma outra aberração. Quer dizer, então a gente está no momento de uma onda neoconservadora muito grande, e que a educação, ela, e aí eu uso o Althusser enquanto o aparelho ideológico do Estado, ou seja, enquanto o aparelho que tem como objetivo no Estado capitalista ser o veículo, né, a ferramenta, o instrumento que vai divulgar as ideias que interessam ao Estado. E se a gente for ver o Estado, como Marx falava, enquanto o comitê da burguesia, as ideologias que vão ser desenvolvidas pela escola vão ser a ideologia da classe dominante, porque é a ideologia de quem controla o Estado. Então, a educação, dentro desse aspecto, ela algo que é muito bizarra, porque ela traz, quando o Althusser elegou uma série de aparelhos ideológicos do Estado, ou seja, aparelhos que transmitem a ideologia do Estado, e como o Estado é burguês, transmite a ideologia burguesa. Quando ele lista, dentre eles, a religião, a família, os livros didáticos, os meios de comunicação, e ele coloca que a escola o organismo internacional, e aqui era o organismo internacional, o aparelho ideológico do Estado, era o aparelho ideológico do Estado mais potente, como o Zé dizia, porque ele tinha uma audiência cativa, ou seja, você passa anos na escola, né, é obrigatório, e passa no mínimo 4 horas por dia. Então, esse é a televisão, e ele escreveu isso na década de 70. Eu não sei se hoje, com todas essas mídias que nós temos, eu sempre tenho essa dúvida, se ainda ele poderia hoje, né, 70, 80, 90, 2000, 40 anos depois, dizer que a escola seria o principal aparelho ideológico. Mas não interessa, mesmo que não seja o principal, ele é um aparelho importante, ideológico importante. Senão não estava aí essa preocupação com essa frente e essa mudança, por exemplo, do ensino médio, que é uma mudança que tem um viés ideológico.
da medida, eles dizem que não vão tirar. Eu não tive tempo, porque eu vi hoje de manhã, não sei nem se é verdade, porque às vezes a gente lê muita coisa que passa adiante e depois passa constrangimento de que aquilo não era verdade. Mas eu vi ontem, baixei, até passei para alguns grupos, a medida provisória do Temer sobre a questão do ensino médio. E quando foi de manhã, eu já li muito rapidamente, quando eu estava saindo de casa, que a pessoa, inclusive uma pessoa que se chama, acho que é Roseli, 2 S's, dizia que ela assumia a culpa de ter passado o texto errado. Eu não sei se isso procede, porque a crítica bateu, né? Eu, por exemplo, 9 horas da noite, a Isto É estava ligando para mim, Marina para mim, né? Porque sou eu, porque ligou para o Andes, e o Andes transfere a indicação do diretor que ele acha que pode sobre aquele assunto falar. Então ligaram para mim para falar sobre a escola sem partido, para falar sobre o ensino médio e o que é que o Andes pensava, etc. Então, quer dizer, naquele momento que eu falei, eu tinha lido, estava ao telefone, com o computador aberto, com a medida provisória na minha frente, via que exatamente a questão não é que ele retire história, geografia, filosofia, sociologia, ele vai diminuir a carga horária. Diminuir se vai passar para 1 ano e meio essa fase comum, não tem milagre, a gente tem que diminuir a carga horária, porque o outro ano e meio vai ser para uma daqueles eixos que estão lá. Mas a gente vai ter tempo outra hora, né, para discutir sobre ensino médio, que não é o caso. Mas a questão da formação, eu queria falar sobre a questão da formação e pegar um gancho com uma coisa que ontem, no início eu fiquei mal, porque a gente fica mal com essas coisas, né? A gente é gente e isso de alguma maneira vale. Mas ontem eu tinha deixado aberto aqui, mas já parece que sumiu. Eu recebi a informação, existe o CNPq, e o Robson, quando me apresentou, colocou como eu, pesquisadora do CNPq, eu sou pesquisadora, e para ser pesquisadora você tem que cumprir uma série de exigências, dentre elas, produção, né? E eu fui convidado, no novembro do ano passado, se eu aceitava ser da comissão assessora do CNPq, chama CA, a gente chama, quer dizer, chama só pela lei de CA, né? E esse CA é um conjunto de pessoas que analisa na área de educação, tem de cada área, eu sempre na área de educação, claro, que analisa os editais, os pedidos de bolsa no exterior, os projetos, inclusive de pesquisador, produtividade, para dar o seu aval, se você aprovar o seu. Eu aceitei. Esse nome, eles são, para indicar, são as entidades acadêmico-científicas que fazem indicação. Não tem uma eleição, são as indicações. O nome que tiver o maior número de indicação é o indicado. E eu tive o maior número de indicação na minha área e fui indicada para compor esse comitê assessor do CNPq, que dentro de quem tem uma vida acadêmica, quem escolhe para a vida acadêmica, e eu escolhi, não vejo compatibilidade entre uma vida político-sindical e acadêmica. Eu acho que são complementares, e eu escolhi essa vida acadêmica também. Então é um destaque, você não ganha nada, mas é um prestígio, certo? Você ter conseguido chegar a esse comitê. Bom, eu cheguei, já subiu de novo a porcaria aqui. Aí quando foi ontem, né, eu fiquei sabendo, eu não fiquei sabendo ontem, eu fiquei sabendo na semana passada, mas eu não sabia os motivos, né? Na semana passada eu soube que o meu nome não tinha sido aceito. Mas não sabia os motivos e ontem eu fiquei sabendo o motivo. Tem uma pessoa, que eu vou ler aqui o que ele disse. Prezados, a objeção que fiz durante a reunião,
porque foi aprovado o meu nome no nível, que é o nível daqueles que hoje compõem o comitê assessor, e aí sobe para o nível maior de decisão, que se chama CD, que é Conselho Deliberativo, que é o último nível. Então, subiu do Conselho do Comitê Assessor para esse deliberativo. E aí é o membro desse conselho que diz assim: a objeção que fiz durante a reunião do CD, Conselho Deliberativo, foi relativa à indicação de Algaísio Simaués. Minha objeção foi baseada na leitura de um texto de sua autoria, que pode ser recuperado. Eu coloco o link, depois o nome do texto, que eu vou me basear nessa fala agora, se chama Reformas Internacionais da Educação e Formação de Professor. Aí diz: embora esteja formatado como um artigo científico, vejam bem, eu chamo a atenção, porque ele quer desqualificar como se fosse um problema acadêmico, quando é um problema político. Então ele diz: embora esteja formatado como um artigo científico, é um texto de opinião. Depois eu vou mostrar para vocês o texto de opinião, quantos autores eu cito para ser um texto de opinião. Opinião é senso comum, eu acho isso, eu penso aquilo, né? É um texto de opinião que apenas repete discursos bem conhecidos, que são, em grande parte, responsáveis pela própria lamentável situação da educação brasileira. Minha proposta é que prestigiemos as pessoas que têm uma produção científica cujo foco de pesquisa seja o ensino e a aprendizagem. Consultando a plataforma Lattes, identifiquei várias pessoas com essas características. Aí ele enumera essas pessoas. E diz o seguinte: não verifiquei a atuação presente ou passada de cada um no SEAD Educação, formação que é facilmente disponível aos coordenadores da área. Acrescentei para a comparação dados análogos de Algaísio Simaués. Para mim, qualquer um dos nomes da relação abaixo transmite a mensagem que me parece essencial. Precisamos de uma pesquisadora em educação que conheça e incorpore os enormes avanços das últimas poucas décadas e que nos instrua a respeito de como ensinar e como aprender. Atenciosamente, Fernando Kallenbeck. Então, eu me senti muito dividida. Primeiro, porque eu voltei há 50 anos atrás. Eu vivi o golpe militar e eu vivi a censura, enquanto estudante, enquanto profissional, que eu me formei em 69, então já comecei a trabalhar, e a dificuldade de você arranjar emprego, porque você tinha uma militância e não conseguia, estava como que carimbado na sua testa os seus feitos, a ponto de eu ir aqui na Praça da Bandeira, 11ª região militar, acho que é 11ª, para saber o que havia contra mim, que eu não conseguia me empregar. Então eu voltei há 50 anos atrás, na época da censura, porque isso é uma censura. E baixei o texto e digo: pô, esse texto agora eu vou usar até a exaustão. É um texto de 2003, é um texto que é o meu texto mais citado, porque você tem uma ferramenta que se chama Google Acadêmico, que essa ferramenta ela te permite saber os textos seus que são citados, o número de citações. Então é o meu texto mais citado e que, pelo seu conteúdo e importância, ano passado ele foi me solicitado se poderia publicar como capítulo de livro, com a minha autorização. E eu autorizei, sem mexer no texto, porque eu disse que foi escrito em 2003, tem mais de 10 anos, ano passado, mas eu acho que ele está atual e eu não vou mexer. Então, a pessoa que me solicitou disse: não precisa, ele foi publicado no livro editado pelo Mercado de Letras. Então, é esse texto que é o pretexto. Ou seja, essa pessoa, ela usou, ao mesmo tempo que ela quer desqualificar, ela usou como uma forma, porque não foi isso. Quando me disseram lá em Goiânia, soube que eu não tinha sido aceito meu nome, eu pensei logo em seguida, o antes. Então, depois, certamente ele
averigou, mas ele não pode colocar aqui, certo, que não atende, porque eu não atendo, porque eu sou ligada ao Sindicato Nacional. Então, esse texto, gente, ele está tão atual que eu estava vendo aqui a questão das reformas internacionais, e essas reformas eu não vou ter tempo, né? Eu não vou poder desenvolver, mas o resumo dele, eu lendo ontem, eu fui reler esse texto ontem, para ver onde está, mas eu tenho um texto muito mais agressivo, tem texto que eu dou o nome do Lula, da Dilma, eu falo, né, eu domino, eu cito as leis. Esse daqui são as reformas internacionais que eu falo. Então, eu falo sobre os organismos internacionais e que ele tem os organismos internacionais, aqui o resumo, já que o tempo está curto, depois a gente vai para o debate, diz assim: a formação de professores está hoje no centro dos acontecimentos do mundo da educação, suscitando aprovações e divergências e apontando para a necessidade de se fazerem reformas na área. Os motivos dessas reformas estão ligados para alguns aos resultados negativos do desempenho escolar, que não tem atendido às exigências do mundo do trabalho. Esse texto analisa a reforma na formação de professores como uma tendência internacional. Eu vejo que essa questão da formação, ela não é uma questão localizada no Brasil, ela é uma questão internacional, ligada, e isso é internacional, porque está ligada às exigências dos organismos multilaterais que visam atender ao processo de globalização e mundialização. A partir dessa lógica, procura-se identificar os postulados de base da reforma, o quadro conceitual, os aportes metodológicos que vêm dando suporte ao processo. O texto apresenta alguns eixos que sustentam a reforma da formação de professores em nível internacional. E esses eixos eu enumero aqui, que eles estão hoje, universitarização, ou seja, a formação, veja bem, eu coloco o texto porque não existe essa palavra em língua portuguesa. Isso aí é neologismo, como a gente diz, ou seja, eu puxei do francês. A universalização que o francês fala é a formação que se dá em nível de universidade. Então, eu falo que, do texto, eu falo que a nossa universalização, ela passou para ser do terceiro educação superior, mas não em nível de universidade. Porque a maioria da formação de professores se dá na educação privada. E na educação privada se dá nas faculdades. Haja vista, se você pegar aqui em Belém, e eu não tenho esses dados de cabeça, mas você tem, e o Galdino falou, o número de universidades, nós temos hoje em Belém, não no Pará, nós temos hoje um número maior de universidades, que tem a Unifespa, que é Parapá, o FOPA, que é Santarém, UFRA, Rural da Amazônia, que é aqui em Belém, o FPA e o EPA. Todos já temos 5 instituições públicas. Nem todas trabalham, eu acho que todas, que até a UFRA que não trabalhava, ela hoje trabalha, pelo menos ela está para fora. E você tem um número imenso de faculdades que fazem a formação de professores aqui. Não só aqui, como no Brasil. Porque hoje, 74% das matrículas em geral, não só na formação de professores, em geral, 74% está na educação privada. Né? Então, a universitarização, que eu digo, se dá fora da universidade. Porque para ser uma formação na universidade significa que tem um tripé ensino, pesquisa e extensão. Então eu vou dizer que os eixos são esses: universalização, mas que não se dá na universidade. O segundo eixo, ênfase na formação prática, certificação de experiência, ou seja, nós começamos a viver o que ficou até chamado de epistemologia da prática. A prática
era o mais importante, um professor reflexivo, né, que foi modismo, hoje parece que está menos, mas não sumiu. Era um professor reflexivo que ele tem que refletir sobre a sua ação e reformular a sua ação, ou seja, é só na base da prática. Aquilo que o Valdir falou também, que é o título o artigo de uma amiga que já morreu, Maria Célia Margot de Moraes, o recuo da teoria, que é característico da pós-modernidade, certo? Então, a outra ênfase que foi dada em termos internacionais para a formação de professores, que essa formação seja apoiada na prática, né? Esse é a segunda ênfase. A terceira, e na certificação de experiências, né? A terceira, a formação continuada, ou seja, você faz o aligeramento e depois você faz a formação inicial, faz um curso aligerado e você fica dando formação continuada dentro somente daquele aspecto imediato que você quer que o professor aplique. É construtivismo? Então vamos ter um cursinho de 40 horas sobre construtivismo. E assim vai nessa limitação. E por último, que ele também citou, é a pedagogia das competências. Então, para mim, eu desenvolvo um artigo, é um artigo que tem 29 páginas, eu desenvolvo a formação, como é que os organismos internacionais, como é que eles trabalham dentro desses eixos para fazer a formação em todo mundo, e aí isso vai ter rebatimento via Unesco, via Oreal, que é uma organização regional da América Latina e Caribe, via Organização dos Estados Ibero-Americanos, via OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esses organismos que são multilaterais, que são internacionais, que abrangem o mundo todo, portanto, eles passam a ditar normas que, para mim, estão apoiadas nesses 4 pilares, que é a questão da formação em nível superior, para dizer que é uma formação boa, mas que não é numa universidade, por isso que eu chamo universitarização. A questão da ênfase da prática, vamos aumentar a carga horária da prática, e para isso diminui o número da teórica, e vamos deixar, portanto, para a formação continuada, que a gente faz essa formação de acordo com a demanda imediata. O que que precisa? Então, aquele direcionado para aquilo que é necessário. E a pedagogia das competências, que está muito relacionada à prática, porque a pedagogia da competência é o saber fazer. Quer dizer, eu preciso apenas saber fazer, não tenho que saber por que se faz, eu não tenho qual a importância desse fazer para a sociedade, o porquê se faz seria mais filosofia, a importância disso seria sociologia. Eu tenho que saber fazer. Não quero, você não vai ser professor de sociologia nem de filosofia, então você tem que saber fazer. Então, gente, foi esse artigo que eu fui censurado, um artigo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu vou parar aqui. 29 eu parei na letra H. Então eu tenho aqui bastante. Outra hora eu vou colocar que eu quero saber de como. E 90% são autores estrangeiros, porque eu fiz esse artigo como exigência do meu pós-doutorado que eu fiz no Canadá, que eu voltei para o Canadá em novembro de 2002. Então eu escrevi esse artigo, já vi com ele mais ou menos escrito, mas publiquei aqui, tem isso que eu disse para vocês. Publiquei numa revista que se chama Caderno de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, que é uma revista extremamente exigente, que se fosse um artigo de opinião, ela não teria publicado, certo? Então, mas a importância dos organismos, e uma pessoa me perguntou se eu iria recorrer. Não vou recorrer, mas eu vou falar isso em todos os espaços que eu tiver voz. Então já comecei por aqui hoje. Então,
os organismos internacionais, eles têm um papel fundamental. E esse papel ele é tão importante, na mesma proporção da importância do papel do professor, certo? Então você não vê os organismos internacionais traçando diretrizes tão específicas para outras áreas, para o direito, para a medicina, né? Como é que deve se portar os médicos, qual é o currículo que ele deve ser adotado na escola, como é para a educação. Pelo papel, então, há essa relação da importância que os organismos dão à educação, pela importância que a educação tem no contexto social, de formação de opinião, de formação de pessoas. Daí quando você tenta tirar ou diminuir carga horária de disciplinas tão importantes como essa, que estou se falando do ensino médio, é preocupante. De modo que a formação de professores, ela, quer dizer, que é uma incoerência, né? Na mesma medida que ela é importante, ela é desvalorizada. E que você tem aí ingressando nos cursos em geral, nas licenciaturas em geral, pessoas, isso tem estudos que comprovam, pessoas que, em tese, tem as exceções, espero que essa sala toda seja exceção, que pessoas que não teriam condições de ingressar em outros cursos. Então, tem textos que procuram trazer esses dados, que também são dados que a gente pode duvidar da forma da coleta, né, desses dados, da metodologia aplicada e da análise, né, porque dados a gente analisa de como quiser. De forma que eu acho que é importante a gente estar atento para essas mudanças, que elas estão ligadas ao que se espera da educação numa sociedade. Qual é o papel que os governantes esperam? É o papel eu estou lembrando aqui que eu recebi também essa semana eu fui premiada. Uma amiga minha de Santa Catarina, Unida Evangelista, me mandou um artigo que um professor fala mal de mim, citando meu nome, da fala que eu fiz no Enem. E aí ele pega uma frase minha, que é isso que eu queria falar agora, até me esqueci, que é defender uma educação para emancipadora, não, mas não era bem essa a frase, no sentido é esse, e não uma educação para obedecer. Eu falo isso, ou seja, que nós devemos, nós professores, trabalhar no sentido de uma educação que não seja para educar, para você obedecer, mas para você criticar, para você questionar, para você fazer interferências, intervenções, e não para obedecer, que tem que ser assim. E a sociedade não quer que a gente forme professores assim, certo? Então, a questão, vou encerrar por aqui para a gente abrir, para a importância do professor, e a gente tem que ter muita clareza. Daí, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos ser professor, principalmente se nós somos militantes, que sejamos irresponsáveis, desqualificados, incompetentes. Nós, mais do que os outros professores, nós temos o dever, e é um dever político, de termos responsabilidade e podermos ser os melhores profissionais que tenham naquela área, porque nós temos um compromisso social. Então, esse é o nosso dever. Bom, mas aí eu dei uma perdida, porque essa história desceu mais no meio, mas a gente pode conversar sobre a questão principal, que são os organismos internacionais. Obrigado. Eu acabei esquecendo na apresentação da professora também de situar, né? A professora Olga é presidente do ANDES, que é o sindicato, vice-presidente do ANDES, né? Que é o sindicato de professores das universidades públicas do Brasil.
Acho que o debate que a gente acaba fazendo aqui com a intervenção do professor Galdino, da professora Olga, dá para a gente poder fazer uma relação com o nosso cotidiano, né, de respeito à nossa formação e à nossa prática pedagógica. E fundamentalmente entender que a nossa ação profissional e a nossa formação, ela não está deslocada nesse eixo que é macro, né, que é uma perspectiva internacional, que está no processo de uma globalização, que constitui aí uma demanda econômica internacional a partir do interesse do capital, né? E a formação de professores está presente nesse processo. Acho que a mesa deu conta de fazer esse debate, fazer essa relação, situando a partir da educação física, mas entendendo que isso está em todas as áreas, né? A educação física ela foi o plano de fundo.